Saudações investidores. Bitcoin agora cotada a $43.600. Bitcoin que está caindo e corrigindo a alta de ontem. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e qual a minha estratégia no momento. Além disso, já quero te pedir para deixar aqui nos comentários quais altcoins vocês querem que sejam analisadas no vídeo da noite. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Se você ainda não conhece a maior exchange do mundo, fortemente recomendo que você conheça a Binance. Lá as taxas são muito justas e nos dois primeiros links da descrição você vai ter no spot 20% de desconto e nos futuros 10% de desconto. Se quiser olhar e operar nos futuros, você tem que estudar muito, tá bom? Então eu recomendo você começar seus estudos na playlist, não deixe de assistir aqui do canal. Tranquilo? Vamos lá, hoje nosso objetivo vai ser falar um pouco do Bitcoin, tá? A gente vai começar falando aqui um pouquinho do 1 hora. A gente vai discutir um pouquinho sobre Fibonacci, sobre médias, porque a gente utiliza essas métricas, tá? Então a gente também vai falar um pouquinho da nossa pernada no 4 horas aqui, o que a gente pode esperar. Vamos também atualizar os nossos indicadores de sentimento aqui, mostrando para vocês não só o que aconteceu no rompimento ontem, quando a gente passou dos topos, mas também o que aconteceu com as instituições que estavam colocando ordens abaixo e não estão mais, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre essas ordens também aqui, utilizando o Trading Light, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, deixar aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, vamos começar falando um pouquinho aqui do Bitcoin no 1 hora. Como vocês sabem, o Bitcoin conseguiu romper com um voluminho interessante essa região aqui do padrão de continuação da alta que a gente estava falando, uma bullish falling wedge, e nesse momento a gente está corrigindo esse nosso padrão, né? É importante a gente destacar alguns pontos. Primeiro, a gente deixou uma resistência muito forte acima aqui, tá? Não só por causa dessa consolidação aqui, mas principalmente por causa da consolidação nas últimas horas e do falso rompimento que a gente teve para cima, indo buscar ali os $44.700. Então, nesse momento, eu acredito que sim, a gente pode acabar tendo boas compras aqui nessa região, mas a gente precisa entender que esse rompimento para baixo não foi uma coisa muito bonita, tá bom? Foi o maior volume que a gente teve aqui, ó, desde o fundo que a gente tinha tido lá no dia 14 de fevereiro. Então, é importante você saber que se você é mais conservador, não tem nada de errado em você esperar o rompimento desse volume aqui, e o preço conseguir se manter acima dessa região aqui, dos $44.200, tá? $44.300 é um pouquinho mais conservador. Tá? Se manter aqui é um sinal de continuação da alta, é um sinal de que o preço vai testar a máxima aí dos últimos dias, né? Lá mais próximo dos $46.000, tá? Então, olho nos 44.300. Outra coisa que você pode fazer também é entender essa nossa tendência de alta aqui em quase todas as médias e aguardar o preço voltar em retrações para você pensar em compras, né? Vocês podem ver que a gente já bateu aqui em 0,382, tá bom? Então, para quem está zero exposto e quer pensar numa exposição, esse é o primeiro ponto que você pode pensar, desde que isso se adeque à sua estratégia, tá? Eu tô assim de olho para novas liquidações à medida que o preço for caindo aqui e novas acumulações nessa zona, tá bom? Afinal, eu acredito que a gente pode sim demonstrar força e conseguir a partir daqui voltar a subir. Claro que isso vai depender muito dos indicadores de sentimento e nesse momento a situação deles estão piorando, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas por que é importante você sempre esperar as retrações, né? Ou esperar o preço voltar nas suas médias, os Fibonacci? Porque a gente sempre fala que o pior ponto possível para você comprar é aquele ponto onde o preço já se esticou demais. As pessoas não entendem isso, né? Afinal, as pessoas querem operar o rompimento que vai para a lua e que não para de subir ou que não para de cair. E não é isso que a gente deve fazer como traders. Como traders, a gente não deve perseguir a oportunidade, a gente deve esperar a oportunidade vir até nós. E é por isso que a gente usa indicadores como as médias e os Fibonacci, tá bom? Porque eles mostram para a gente de maneira não subjetiva onde nós temos compras com boas relações risco-retorno, tá? Não é aquela compra igual muitos querem cravar. E não, você compra no 0,68 de Fibonacci, você vai ganhar. Ou você compra no 0,382, tá ótimo. Não é assim, cara. É só, tudo no mercado é uma relação risco-retorno. Se você compra com preço esticado aqui, você não tem essa relação risco-retorno. Então a sua operação já começa com uma probabilidade muito grande de insucesso, né, de fracasso. Mas se você
começa a comprar em regiões de Fibonacci, em regiões onde está a sua média, a média e o Fibonacci é basicamente a mesma coisa, tá? Pelo menos no meu trade system, você já tem uma boa possibilidade de estar fazendo uma compra interessante, fazendo uma compra na tendência depois de uma correção. Tá? Então entenda os Fibonacci e as médias como ferramentas para você captar boas relações com retorno. Se você não faz isso, você não vai se dar bem no mercado, tá bom? Porque você constantemente vai estar comprando e vendendo nos piores locais possíveis, onde o preço está muito esticado. Você sempre vai contar com a sorte. E se tem uma coisa que a gente aprende no mercado é que se você contar com a sorte, você vai se dar mal, tá bom? Você não pode contar com a sorte, você tem que contar com as probabilidades. Tranquilo? Então, nesse momento aqui, a gente vai poder sim ter zonas de acumulação nessa região, até porque se a gente for olhar no 4 horas, a gente pode ver que a gente já aguardou também algo semelhante, né? O preço voltando em 0,382 de Fibonacci e voltando na nossa média no 4 horas aqui. Então, os tempos gráficos, eles se completam, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise, a gente não olha só o diário, só o 4 horas, só 1 hora, a gente está olhando tudo, tá bom? E cada um desses tempos gráficos tem comportamentos semelhantes entre si. É isso que você precisa entender. Você não compra o preço esticado, assim. Se você continuar comprando o preço esticado, você vai se fuder, velho. Não tem outra coisa que eu posso te falar. E quando você compra assim, você compra na emoção. Se você compra na emoção, provavelmente você está comprando sem estratégia. Se você está comprando sem estratégia, provavelmente você nem vai colocar stop. Né? Então é por isso que as pessoas perdem, porque elas não têm estratégia. Na minha visão no mercado, uma estratégia muito básica que você tem que ter é saber os momentos que você está comprando com boa relação risco-retorno. É isso que as médias e os Fibonacci fazem por você. Eles te dão essas relações, tá? Se você não quiser utilizá-los, tudo bem. Você precisa ter algum indicador que te mostre isso, tá? Que você não está comprando o preço muito caro ou muito barato de acordo com esse indicador. Tranquilo? Eu uso as médias e os Fibonacci. Beleza. Então, continuando aqui, já falando da nossa análise de sentimento, a gente tem alguns pontos importantes que eu quero destacar, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto. O rompimento para cima ontem era um rompimento que a gente gostaria de participar quando a gente veio aqui e rompeu essa máxima que estava nos 44.400? Não. Por quê? Porque a gente não teve tanta compra a mercado assim em dias, tá? Olha só, a gente teve aqui em 5 minutos 140 milhões de compra a mercado. Teve uma liquidaçãozinha aqui de 600 mil, se a gente for somar aqui dá mais de 1 milhão desses topinhos. E isso aqui já é um sinal para você ficar esperto, ou seja, eu vou comprar onde, teoricamente, eu estaria tendo que vender? Não faz muito sentido, né? Outro ponto muito importante também que a gente pode destacar é que o nosso long short ratio começou a pompar, tá? Então a gente estava vendo aqui o preço tentando romper, a gente sai dos 1.08 e chega aqui, olha, no rompimento em 1.2, tá? Rompeu, o preço subiu, as pessoas acreditaram em long. E o pior do que isso, ele continuou subindo. Continuou subindo, 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 subindo. Nesse momento está em 1.46, tá? Isso é um mau sinal, obviamente, tá? E nesse momento é importante a gente entender que, beleza, a gente poderia sim ter tido essa acumulação aqui, tá? Mas quando o preço começa a consolidar, vai lá, começa a liquidar para o outro lado, ter compra para o outro lado, e a gente vê essas ordens de instituições que até podem ter te feito acumular na madrugada aqui, saírem de baixo, como vocês podem ver, olha só. A gente tinha essas ordens aqui, e depois dessa acumulação, os caras saíram fora. Então, quando a gente voltou lá mais uma vez, a gente rompeu. Por quê? Porque não tinham mais essas ordens muito grandes, tá? Uma maneira mais visual de mostrar isso é aqui no Trading Light, né? Olha só as ordens aqui. Olha elas sumindo depois da acumulação. Né? Então, lembra, essas grandes instituições, elas querem sim essas acumulações, caras. Então, muitas vezes, quando elas acumulam, elas tiram as ordens. Por quê? Porque elas já conseguiram o que elas queriam, tá bom? Então, lembra disso. Essas ordens sempre é bom ter a seu favor, tá? No momento, a gente não tem essas ordens mais. Na verdade, como você pode ver aqui, a gente não tem ordem nenhuma para baixo. Então, isso é um sinal de perigo, tá? É um sinal que, claramente, eu não vou me expor muito no Bitcoin nesse momento. Igual eu estaria exposto se a gente tivesse essas ordens abaixo, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Outros indicadores que a gente pode destacar aqui é que, no momento... provavelmente com mais quedas aí, você tem que ficar de olho nessas liquidações mesmo, com grandes vendas a mercado para ir acumulando se você for pensar nessa compra aqui, acreditando nessa tendência de alta do Bitcoin. Se você é mais conservador, aguarda o rompimento ali dos 44.300 dólares, tá? Passou dali, você faz compras bem mais seguras. Então,
Eu acho que todo mundo pode escolher aí o que faz mais sentido nesse momento e nunca se esqueça. A gente tá sim ligado ao S&P 500, tá? O S&P 500 abriu com gap de baixa hoje, como vocês podem ver, a gente está caindo 0,7% já. A gente teve alguns dados no varejo aí que não foram bons para as ações, porque para o mercado foi, né? Eu acho que talvez essa seja uma das maiores loucuras que a gente está vendo nas últimas semanas aí nos mercados globais, né? A gente teve os dados de varejo nos Estados Unidos crescendo 3,8%, se eu não me engano. A expectativa era 2%, cresceu mais do que a expectativa, ou seja, muito bom para o mercado, né? Mas o mercado cai. Por quê? Porque isso aumenta a probabilidade do Fed aumentar os juros e aumentar mais e mais vezes os juros. Então, tipo assim, bicho, será que alguém realmente acha que isso é saudável? Não é, tá? A gente não está num ambiente saudável nesse momento. E a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Precisa tomar cuidado com isso, precisa diversificar e proteger o nosso capital. Não quero estar muito exposto esse ano, tá? Imagina que agora com o Bitcoin a 43.300 dólares. Então toma cuidado com isso, tá bom? E entenda as possibilidades que a gente tem e o risco do S&P 500. Tranquilo? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E lembro para vocês, hoje à noite tem vídeo, tá bom? E você pode deixar aqui antes das 8 horas, e você pode deixar aqui nos comentários quais altcoins você quer que sejam analisadas. As mais pedidas serão, beleza? Então é isso, um forte abraço e até mais à noite.